Olá a você que está assistindo esse vídeo. Estou aqui para me apresentar como o criador dos cristais radiônicos e ao mesmo tempo contar um pouco da minha história, o que me levou a criá-los e o quanto eles estão ajudando hoje os acupunturistas modernos. Eu nasci em Mirassol em 1955 e vivo atualmente em Mogi das Cruzes. Aliás, eu estou em Mogi das Cruzes desde meus 18 anos. Iniciei como técnico de rádio e televisão, posteriormente me formei em engenharia operacional eletrônica. E nesse universo conheci também a acupuntura. Conheci a acupuntura praticamente em 1974 aproximadamente, numa época áurea da acupuntura em que quem fazia a acupuntura na época no Brasil era considerado como charlatão. E a gente foi tocando a vida, sempre gostando dessas terapias orientais, envolvidos com estudos diversos, já casado, com 3 filhos. Até que num belo dia minha esposa teve uma paralisia facial e quem consertou esse problema foi justamente a acupuntura. E diante daquele estresse, eu acabei me interessando mais por essa arte milenar e resolvi estudá-la. Enfim, procurei um amigo de longa data que me passou o endereço em São Paulo e comecei a me formar nessa técnica. Me formei em acupuntura em 1995 e de lá para cá vou lhe contar como aconteceu a criação dos cristais radiônicos. Olha, não é nada fácil quem começa a fazer acupuntura, principalmente saindo da área da engenharia eletrônica como eu saí. E pode-se dizer que no início dos meus tratamentos não foi muito fácil. Inclusive você tem que considerar as dificuldades que existem na tradução do conhecimento oriental para o ocidental. A gente tem que verificar que a acupuntura em si, ela é toda de uma cultura oriental e que ela foi traduzida para a gente de uma forma que fosse compreensível, ou seja, eu apanhei bastante no início. O que me obrigou a estudar muito, participando de muitos congressos, inclusive me esforçando em escrever, porque eu sempre tive o hábito de escrever para registrar as minhas ideias. Foi quando eu, inclusive, escrevi um livro sobre o tema denominado Acupuntura Tradicional Chinesa, que me projetou um pouquinho, me ajudou a sair desse meu universo de consultório, quando eu recebi inúmeros convites para palestras e cursos. Enfim, mesmo depois de todo esse trabalho, pode ter certeza, naquela época, praticamente no ano 2000, eu me encontrava ainda cheio de dúvidas. E nesse universo de novos amigos, onde eu consegui viajar muito, inclusive fazer muitos contatos em São Paulo, e verificar as dificuldades de cada um dos colegas, porque não é nada fácil esse universo novo da medicina chinesa, visto que ninguém tem a verdade absoluta, mas quando a gente se encontra e começa a trocar ideias, num certo dia, observei um colega utilizando radiestesia em seus tratamentos. E foi uma curiosidade interessante. Os resultados eram impressionantes. Eu nunca tinha visto algo parecido. E com a convivência, eu acabei resolvendo conhecê-la a fundo, para ver até quanto ela poderia melhorar meus tratamentos. Bom, em resumo, se é que a gente consegue resumir essa história, eu comecei a me envolver cada vez mais
com a radiestesia, de tal forma que a consequência natural para quem se envolve com radiestesia é conhecer uma técnica denominada de radiônica. A radiônica, para quem não sabe, ela foi desenvolvida em 1920 pelas mãos do Dr. Albert Abrams, um médico americano, que descobriu que através de equipamentos era possível potencializar a intenção mental, dirigindo ela para fins específicos de cura. E eu conheci a radiônica através de dois grandes amigos. Isso foi no ano 2002, que eles inclusive me desafiaram a produzir um equipamento semelhante, visto que a minha formação era engenharia eletrônica. Depois desse desafio de produzir máquinas radiônicas, comecei a estudar cada vez mais e, alguns anos depois, consegui produzir essas máquinas. E por um bom tempo, trabalhei terapeuticamente com elas, conhecendo bem os mecanismos da radiônica e de emissões de radiônica para cura. E isso foi assim até que eu, num determinado congresso, um desses colegas que me apresentou a radiônica, me apresentou um cristalzinho de quartzo que ele tinha programado com a minha máquina para neutralizar o efeito negativo do celular. Aquilo ficou na minha cabeça, martelando, a possibilidade, inclusive, de utilizar a radiônica em pontos que estimulassem os pontos de acupuntura. E foi num belo dia em que eu, passando numa loja de acupuntura, e vendo na lojinha lá um saquinho de cristais que eles denominavam de cristais, mas na realidade é vidro, para estímulo dos pontos auriculares. E aí perguntei para o vendedor se aquilo era cristal de quartzo, ele me confirmando, eu peguei imediatamente aquele saquinho de cristais e resolvi experimentar os programas básicos que eu utilizava nas minhas máquinas radiônicas, programando esses cristais para verificar o que acontecia nos pontos de acupuntura. Isso foi em maio de 2008, tá? Quando tive a ideia, primeiramente tive a ideia de produzir os cristais radiônicos. O início dos cristais radiônicos, então, como eu lhe disse, começou em maio de 2008, mas eles ainda não eram radiônicos. O que eu estava fazendo naquele momento era justamente programando aqueles cristalzinhos com a programação básica que eu já estava habituado a utilizar em mais de 2 anos com minhas emissões de radiônica. Tanto que no extinto Orkut havia lá alguns fóruns em que eu discutia o assunto, a criação dos cristais radiônicos, e uma das frases que eu escrevi lá na época, eu falei: olha, tive uma ideia, mas ainda está muito cedo para divulgar para vocês. Só daqui de 6 meses que eu vou divulgar o que eu estou pesquisando e observando, eu citava lá no Orkut. Por conta de observar o fenômeno. Observem bem, na época quando eu criei os cristais, que eu programei os cristais, eu estava com uma dor no cotovelo horrível, por conta do meu carro, que eu tinha aquelas maçanetas, os carros antigos não eram aquela coisa de pegar elétrico, e ficava lá virando a maçaneta, e estava com o meu cotovelo um pouco sensível, incomodando, e eu coloquei os cristais ali no cotovelo, e para minha surpresa o cotovelo esquentou na hora. Eu falei: ué, que raio que é isso? E convidado a dar aulas para fora do estado de São Paulo, e já um pouco mais seguro dos seus efeitos, visto que já estava trabalhando com eles no meu consultório e observando isso com meus pacientes, eu resolvi mostrar esses cristais radiônicos para um pessoal lá em Brasília. E fiz uma porção de saquinhos de cristais, programei eles todos e vupt para Brasília.
Aí qual foi a minha surpresa? Quando cheguei lá, os cristais estavam totalmente desprogramados. Falei, caramba, o que está de errado aqui? E fiquei com aquilo na cabeça, como solucionar? Alguma coisa está errada, porque os cristais eles não se mantiveram programados. Eu programei eles de um dia para o outro, e 24 horas depois não tinha mais o programa. Pensando nisso, foi que eu desenvolvi a possibilidade de torná-los radiônicos. Eu vou explicar para vocês melhor por que é chamado de radiônico. A solução encontrada para manter os cristais radiônicos passou pela criação deste símbolo. A escolha desse símbolo como gráfico-mãe e como testemunho dos cristais radiônicos se deu, inclusive, por conta da filosofia, da intenção que existe gravada nos cristais radiônicos. A função desse gráfico, basicamente, é de uma antena receptora das emissões de radiônica que são feitas 3 vezes por dia aqui do meu consultório para eles. Enquanto os cristais radiônicos permanecerem juntos do gráfico-mãe, e veja que quando você compra a cartela do cristal radiônico, vem inclusive com um lacre de garantia, e enquanto essa cartela estiver com o gráfico-mãe junto com ele, pode ter certeza que ele vai estar com a sua programação garantida. Em resumo, o que eu quero dizer é que através desse símbolo eu consigo localizar os cristais radiônicos via radiônica onde eles estiverem em qualquer local do planeta. Eles funcionam como uma antena receptora para as emissões que eu faço 3 vezes por dia daqui do meu consultório para onde eles estiverem. E com essa ideia na cabeça foi justamente que eu peguei e tive a oportunidade de levá-los para Teresina, desta vez com o gráfico-mãe, junto com os cristais, e para minha surpresa, os cristais radiônicos chegaram lá totalmente programados, o que me deixou muito contente. E de resto, é o desenrolar da história que a gente vai contar para vocês. Não pense que foi fácil para mim mostrar os cristais radiônicos para o pessoal da área terapêutica no início. Como diz o Schopenhauer, numa das suas frases célebres, toda descoberta passa por 3 fases. A primeira é da rechaçação. A segunda é da curiosidade. E a terceira é da aceitação. Pode-se dizer que os cristais radiônicos no início, quando eu comecei a mostrar, não foi muito fácil, não. A turma tinha muita gente querendo me crucificar. Mas hoje a gente já está começando a entrar na fase do interesse. E eu posso dizer para vocês que nesses 7 anos de vida dos cristais radiônicos, meus alunos já têm muitas histórias para contar. E afora essas histórias, houve inclusive um ano que eu fiquei fazendo experimentos de todos os tipos, para vocês terem uma ideia. Fiz experimentos com feijões, com carne de porco, com maçã, inclusive com quiligrafia, para observar o que raio tinha nesses cristais. Eu mesmo estive o tempo todo questionando os cristais. Eu não criei o cristal simplesmente para dizer, não, está aqui, funciona. Eu também queria saber que raio, que fenômeno que era esse. E quem quiser conhecer um pouco dos trabalhos que a gente já tem de observação objetiva de como os cristais funcionam, basta procurar no YouTube. E inclusive, eu vou explicar para você agora um pouquinho das análises radiestésicas que mostram bem a ação dos cristais. Deixa eu explicar então para você um pouquinho da energia dos cristais radiônicos. Eu vou me lançar a mão deste gráfico chamado biômetro de Bovis. O Bovis foi um físico francês que mapeou para a gente todas as frequências da natureza que estão aqui mapeadas em angstrom, que é uma unidade de frequência. E é bom dizer que a gente está se referindo a uma radiestesia científica. Existe hoje a tese de doutorado de um médico cubano provando que a radiestesia é uma coisa totalmente científica. Existe, obviamente, uma radiestesia bem esotérica, mas a que eu me refiro
e que eu pratico uma radiestesia bem científica, baseada inclusive nesse biômetro de Bovise. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte, que se vocês observarem aqui, nesse biômetro, 1000 angstrom está relacionado à energia atômica, raio-x está em 3000 angstrom, e nós temos aqui o espectro de luz visível, porque nós temos o ultravioleta em aproximadamente 4000 angstrom, e o infravermelho começando de 6200 angstrom até 10.000. Ou seja, a luz visível está nesse intervalo. Agora, os radiestesistas treinados via radiestesia, observar quantas células do nosso corpo estão vibrando nessas frequências, em cima dessa régua de Bovise, mapearam para a gente que o câncer, por exemplo, acontece em 4.800 angstrom, e que a saúde acontece quando o nosso organismo está vibrando acima de 6.500 angstrom. Quanto mais acima de 6.500 angstrom, melhor a saúde da gente. Quanto mais abaixo, a gente observa que a gente começa a vibrar em frequências cada vez menores, até que chega na falência das células, que é o câncer. E vê-se que inclusive tem a tuberculose. O que eu quero dizer é que nesse período aqui, nesse intervalo de 6.500 até 4.800 anos, aqui estão vírus, bactérias, todos os dejetos que o nosso organismo provocariam doenças, se situam nessa frequência. E se nosso organismo quiser se livrar de todo esse processo, ele tem que fugir dessa frequência para uma frequência na faixa de infravermelho, ou seja, acima de 6.200 angstrom, e quanto mais acima, melhor. Visto que, aí que vem uma coisa inacreditável para alguns que possam estar vendo esse vídeo, porque os cristais radiônicos injetam no nosso corpo uma frequência de 10.000 angstrom. Uma frequência muito saudável, por sinal. Para quem não sabe o que é 10.000 angstrom, é bom alertar. Gente, no mundo comum, no dia a dia comum de todos nós, normalmente as pessoas têm as suas células vibrando em torno de 6.500 angstrom. Aí, se houver preocupações, mágoas, raivas, vibram com frequências menores ainda, tipo 5.500, inclusive correndo riscos de desenvolverem processos de doenças seríssimos. Olha, eu posso dizer que a maioria das pessoas não está habituada com essa frequência de 10.000 angstrom. A frequência de 10.000 angstrom é uma frequência muito complexa. Para você ter uma ideia, radiestesistas experimentados, visitando templos sagrados, perceberam que nesses templos religiosos, de muita oração, dentro desses templos a energia está entre 8 e 10.000 angstrom. É uma energia realmente muito, muito sutil, em que a maioria das pessoas não está habituada a conviver com isso. Então, não fique imaginando que nós consigamos viver nesse mundo na frequência de 10.000 angstrom. A frequência de 10.000 angstrom é uma frequência terapêutica. No mundo comum, obviamente, as pessoas não conseguem viver nesse padrão. Para você ter uma ideia do efeito dos cristais radiônicos, em 2010 eu tive a experiência de fazer um experimento com maçã. Eu peguei uma maçã, descasquei, cortei em dois e coloquei metade nesse vidro e outra metade nesse outro vidro. Olha só o que aconteceu 4 meses depois com a maçã que tem o cristal radiônico. Se dissolveu completamente, provando que nesta água houve, obviamente, um fenômeno que não está acontecendo nessa água do lado de cá. Aí você se pergunta, mas por que essa maçã se dissolveu e essa não? A explicação é lógica. A maçã, ela é porosa, não tendo gordura nenhuma. Desta forma, como aqui está sob a ação dos cristais radiônicos, a gente imagina que essa água ficou muito mais leve e penetrou nossas moléculas de água, dissolvendo-a completamente. Daí a diferença. Vejam que até hoje essa maçã está intacta. E aqui, em 4 meses, se dissolveu. E se o nosso corpo é 75% de água,
Imagina o efeito dos cristais radiônicos no nosso organismo. Bem, prosseguindo o assunto, com a criação do cristal radiônico já mais ou menos sedimentada, mas ainda aprendendo a trabalhar com eles, aí num belo dia peguei e comecei a divulgá-los com mais frequência, para que os colegas tivessem também a oportunidade desses recursos terapêuticos que eu estava tendo no meu consultório, porque olha, eu nunca tive tanto sucesso para tirar dores com cristal radiônico como porque antigamente eu só trabalhava com agulhas e não tinha tanto sucesso no tratamento com dores, coisa que os cristais vieram solucionar. Bom, e fui trabalhando e divulgando os cristais mais a título de dores. Mas, como tudo na vida passa, né? A gente fala que nessa vida as surpresas acontecem. Depois de mais ou menos um ano trabalhando com cristal radiônico e divulgando essa terapia, numa véspera de Natal, meu filho, que também é acupunturista, lá no interior paulista, em Matão, resolveu utilizar os cristais radiônicos na namoradinha do meu sobrinho, que tinha vergonha de olhar para os pés. E ele chegou para mim e falou: pai, eu vou contar para você um negócio curioso. A menina parou de ter vergonha de olhar para os pés. E essa informação foi crucial para eu começar a perceber a ação dos cristais radiônicos no psiquismo. E no meio daquele momento descontraído, véspera de Natal e tudo mais, a gente começou a refletir e observar que isso era uma coisa normal. Não era uma coisa assim tão fora da lógica, porque eu comecei a lembrar dos pacientes que começavam a relatar de dores, que logo que as dores sumiram, elas tinham perdido algum medo, perdido alguma raiva, estavam mais tranquilas. E foi tudo que eu precisava para começar a realmente pesquisar o psiquismo com os cristais radiônicos com mais carinho. Particularmente, eu comecei a fazer minhas pesquisas no psiquismo humano usando os cristais radiônicos, me baseando em princípios da neurolinguística e aqueles conceitos básicos que a gente aprende nos cursos de acupuntura, que dizem que os 5 elementos contêm a raiz do psiquismo humano, onde o coração representa a alegria, o rim armazena os nossos medos, o pulmão as nossas tristezas, o baço prâncreas as nossas preocupações, o fígado nossas raivas, nossas mágoas. E como os pacientes sempre chegam no nosso consultório ou com mágoa, ou com raiva, ou com medo, ou com preocupações e querendo se livrar disso tudo, comecei a pesquisar isso e utilizar principalmente a auriculoterapia, visto que na aurículo, né, se vocês pararem para pensar, o microsistema auricular é aquele que está mais ligado, justamente muito mais próximo ao nosso lóbulo temporal, que sabidamente é o berço dos nossos traumas emocionais, e também pensando no microsistema auricular, que está ligado à questão da nossa energia ancestral, a nossa família em si, visto que nós somos resultado das famílias, ou seja, todos nós temos uma influência muito forte familiar no nosso comportamento. Comecei então a trabalhar com os cristais radiônicos no sentido de observar a quanto eles seriam eficientes trabalhando no psiquismo humano. O que eu posso dizer para você é que os resultados, aplicando os cristais radiônicos mais focados no psiquismo, começaram a ser surpreendentes. A coisa foi mágica. A gente começou a ficar com o queixo caído, um negócio... Olha, gente, só mesmo quem utiliza os cristais radiônicos nas técnicas que eu ensino nos meus cursos conseguem entender o que eu quero dizer. E eu vou citar para vocês apenas alguns casos curiosos que aconteceram no início. Vou citar, a começar por um caso interessante.
O primeiro caso que me ocorreu para contar para vocês, que me chamou muita atenção, que a gente trabalhou com os cristais radiônicos, foi de um colega que me procurou aqui, e que ele me contando dos seus problemas particulares, ele me citou que ele tinha passado 10 dias na cadeia por conta de um problema que ele teve com a pensão alimentícia do filho dele, cuja esposa, e ele também obviamente muito desligado. O que acontece, a história foi o seguinte: ele ficou uns 6 meses sem trabalhar, perdeu o emprego e obviamente não conseguiu pagar a pensão alimentícia e não comunicou isso oficialmente para conseguir justificar o porquê que ele estava sem pagar a pensão alimentícia, e deixou a coisa correr. E quando ele se estabilizou financeiramente, praticamente um ano depois, e resolveu pagar todos os atrasados para a esposa, diante do juiz, a esposa chegou e falou: como é que vocês querem fazer o acordo com quem tem ordem de prisão? Em suma, ele foi parar em cana por conta de uma dívida de uns R$2.000 apenas. E lá naquela prisão ele ficou com uma mágoa, com uma raiva tremenda da mulher, que quando ele saiu de lá ele não conseguia nem pensar na ex-mulher. Ele queria simplesmente esganá-la, digamos assim. O negócio, a raiva era muito grande. E eu perguntei para ele se ele queria se livrar daquela emoção, daquele sentimento, que visto que aquilo não ia levar a nada e ele não conseguiria tocar a vida dele para frente de uma maneira mais objetiva se ele não parasse de pensar naquilo. E ele, topando a ideia, coloquei os cristais imediatamente na sua orelha e em 5 minutos aquele sentimento se esvaiu de uma maneira que foi assustadora. E ele me perguntava até: pô, mas é rápido assim? Vamos ver o que vai acontecer. Uma hora você vai ter que encontrar com a sua ex-mulher e você vai nos contar. Bom, em resumo, alguns dias depois ele encontrou com a ex-mulher e se surpreendeu com o resultado, visto que ele simplesmente a cumprimentou de longe como se nada tivesse acontecido, para surpresa dela. Bom, e esses e outros fatos começaram a justamente se tornar muito evidentes. Outro caso curioso que também aconteceu no início dos meus tratamentos foi de uma senhora que apareceu no consultório grávida. Grávida não, já estava com seu filho de 6 meses no colo, com uma tremenda dor ciática, que nada tirava aquela dor ciática, nem morfina resolvia aquela dor. E quando eu comecei a conversar com ela e perguntei para ela o que estava acontecendo na sua vida, minha senhora, ela simplesmente debandou a chorar, citando de uma mágoa que ela estava da sogra, uma mágoa insuportável que a sogra estava acusando ela que o filho não era daquele casamento, que ela tinha traído o filho dela, e ela não ficou tão magoada diante disso que ela não conseguia tirar a sogra da cabeça, e aquilo estava perturbando ela 24 horas. Questionando a possibilidade dela se livrar dessa emoção, visto que isso não ia levar a nada para ela, ela topou na hora um tratamento com cristal radiônico. E outra surpresa, em 5 minutos, logo coloquei os cristais na sua orelha, perguntando sobre como que estava a mágoa, ela simplesmente falou: a minha sogra também é mãe. E quando ela disse essa frase, obviamente ela disse sorrindo, como que se livrando de todo aquele peso que ela estava carregando e questionando sobre a dor na perna. Ela curiosamente olhou para mim e falou: a dor sumiu? Então vejam que coisa curiosa, o que isso começou a provocar na minha cabeça, observando casos clínicos desse tipo, o quanto eles começaram a me fazer questionar e observar as possibilidades. O fato é que, observando esses casos clínicos impressionantes que eu comecei a pegar aqui no consultório, obviamente que eu não podia ficar com isso guardado aqui no meu consultório apenas para mim. Eu tinha que contar essa novidade para o meio terapêutico.
E eu, inclusive, fiz alguns vídeos históricos que vocês podem encontrar no YouTube, basta buscar no YouTube pelo meu nome, ou mesmo digitando lá Cristais Radiônicos, vocês vão ter alguns relatos. Vídeos esses que eu não dei prosseguimento por questão de exposição das pessoas que haviam nesse vídeo. E por fruto dessas observações, e vendo o que aconteceu, e questionando sobre o programa que os cristais radiônicos contêm, visto que eu não criei um produto terapêutico. Alguns costumam pensar que o cristal radiônico nada mais é que um produto terapêutico, que eles estão aqui apenas para estimular os pontos de acupuntura de uma forma diferenciada, mas elas não param para pensar que eu não criei apenas um produto, eu criei um conceito terapêutico. O programa que os cristais radiônicos contêm, eles são impressionantes. Haja visto, eu acabei desenvolvendo um nome terapêutico para essa terapia dos cristais radiônicos, que eu denomino de terapia do bem. Deixa eu explicar melhor o que é a terapia do bem para vocês. Em termos de terapia do bem, dentro da terapia com cristais radiônicos, é bom que se diga que ela não tem finalidades religiosas, políticas, muito menos querer salvar o mundo. Ela visa apenas fazer um bem. O objetivo da terapia com cristais radiônicos nada mais é do que educar a nossa mente para viver em prosperidade. Eu sempre lembro de uma historinha milenar que conta o seguinte: duas pessoas, quando se encontram e trocam apenas seus pães, ambas trocam apenas suas fomes. Duas pessoas, quando se encontram e além de pães, trocam também boas ideias, veja bem, boas ideias, ambas seguem suas vidas muito mais sábias. É nesse sentido que a gente fala que a terapia dos cristais radiônicos, visto que ela tem toda uma intenção filosófica baseada nos princípios milenares da medicina chinesa, visa educar a nossa mente para viver em prosperidade. Ou seja, logo eu percebi, pelo efeito dos cristais radiônicos, que ele iria permitir pesquisar o psiquismo oriental, somando as informações do psiquismo oriental no ocidental. Particularmente, a cada dia que eu comecei a usar os cristais radiônicos, mais claro ficou para mim a influência das psicoenergias dos meridianos no nossa mente em si, no nosso cérebro cognitivo e límbico, unindo justamente o sistema nervoso central que está ligado às nossas emoções primitivas. E isso ficou muito claro a partir do momento que a gente começou a trabalhar com os cristais radiônicos, que as nossas emoções podem ser estudadas através dessa terapia cognitiva ocidental, mas que a grande diferença, o grande resultado em trabalhar essas emoções que são límbicas, que nós sabemos que vêm do sistema límbico, é atuar através das energias dos meridianos, via cristais radiônicos, na terapia que nós denominamos de terapia do bem. Aquilo que eu lhe disse, que eu mostrei naquela figura, é muito simplório, obviamente. Eu não quero dizer para você que aquilo surgiu de uma hora para outra. Pode-se dizer que a história da terapia do bem começou aqui em 2010, quando eu publiquei esse livro, que contém a base filosófica da terapia do bem. Em 2012, escrevi esse outro, o Conceito da Terapia do Bem, e finalmente,
Agora, no final de 2014, eu consegui publicar esse outro livro, Educação da Mente via Terapia do Bem. Em suma, eu quero dizer para você que os cristais radiônicos estão me permitindo unir essa coisa do Oriente com o Ocidente de uma maneira interessante, que vai ser basicamente a minha contribuição em termos de união dessa terapia. Se você quiser ter mais acesso do que a gente descobriu, somente realmente lendo esses trabalhos. Inclusive esse livro inicial, você pode baixar via PDF gratuitamente, diretamente lá pelo meu site. Basta procurar lá no site na internet, digitar, você vai encontrar. É só procurar pela Terapia do Bem, você vai encontrar. Pode-se dizer que esse livro, Educação da Mente via Terapia do Bem, contém a síntese do que a gente faz hoje com os cristais radiônicos. Obviamente que você vai precisar das informações dos outros livros, mas aqui contém a síntese do que a gente faz hoje e ensina em cursos como educar a mente das pessoas com a terapia dos cristais radiônicos. Em resumo, para a gente poder fazer para você ter uma ideia do que a gente faz em termos de educação da mente do paciente, a primeira etapa, aliás, são 3 etapas em termos de educação da mente. A primeira etapa, na terapia dos cristais radiônicos, é justamente restituir o espírito, restituir o coração das pessoas para que a cognição dela consiga se manifestar via sistema límbico, né, para que se reorganize o passado do paciente, neutralizando os seus medos, raivas, preocupações. A segunda etapa visa devolver para o paciente a alegria de viver, a espontaneidade. Já a terceira etapa visa incorporar no paciente a filosofia dos 8 trigramas, contido no gráfico mãe, porque o gráfico mãe, esses 8 trigramas da medicina chinesa, contém princípios milenares, que contêm os princípios éticos que devem governar a nossa vida. Obviamente que fica sempre aquela questão, para aquele que me ouve falar que na terapia do bem nosso objetivo é educar a mente do nosso paciente para que ela seja mais produtiva, como é que a gente tem certeza, né, que a gente conseguiu educar a mente de alguém? E pensando nessa questão é que a gente acaba se utilizando nessa terapia dos cristais radiônicos 2 diagnósticos clínicos científicos. Um deles é o diagnóstico riodoraco somado com a eletroacupuntura de Fall, que nos permite saber até que ponto o organismo dele está somatizando as suas emoções. O segundo é um diagnóstico denominado de coerência cardíaca, técnica desenvolvida em 1990 pelo Instituto HeartMath na Califórnia, que descobriu que a forma como o nosso coração bate reflete o nosso estado emocional. Então hoje, por exemplo, mensurando a frequência cardíaca, é possível saber se a pessoa está trazendo na mente dela sentimentos de alegria, de tristeza, de raiva, de decepção. Enfim, o que a gente quer dizer é que a gente preza por trabalhar com diagnósticos clínicos científicos para a gente se certificar, né, que a gente está realmente fazendo uma mudança assertiva no nosso paciente. Porque sem diagnóstico, qualquer terapia significa acertar na loteria sem jogar. Em termos de terapia do bem, no sentido de bem-estar, eu estou mostrando agora para você esse gráfico novamente, para você observar a importância dos diagnósticos e também da radiestesia. Já visto, já mostrei bem, deixei bem claro que quando a pessoa tem raiva, medo, tristezas, mágoas, preocupações, obviamente ela vai vibrar nessa energia da doença. E se você conseguir educar a pessoa para que ela tenha um bem-estar, ela vai vibrar nessa posição. Então, cada vez que você trabalha
as emoções primárias de medos, raivas, tristezas, preocupações, fazendo com que a pessoa tenha mais satisfação e bem-estar, você está trazendo ela para essa frequência, fazendo com que ela esteja protegida de muitas doenças que podem acometer todos nós. Como é que os cristais radiônicos estão ajudando os acupunturistas modernos? Aliás, não estão ajudando somente os acupunturistas. A gente diz que hoje, por exemplo, diante do estresse da vida moderna, 25% das pessoas já estão depressivas, 25% das pessoas já estão envolvidas com drogas e álcool, 25% sofrendo de ansiedade. Então, o terapeuta que não tem uma técnica psicoenergética eficiente para ajudar o seu paciente a se livrar desses conflitos emocionais, vai sair perdendo. Cada vez mais as pessoas estão precisando de técnicas rápidas para trabalhar no psiquismo delas. E a terapia dos cristais radiônicos é a opção moderna que nós temos hoje para justamente ajudar todo esse povo que está precisando cada vez mais dessas terapias. E a título de curiosidade, para aquele que quiser conhecer um pouquinho mais, faço o convite de visitar o meu site, terapiadobem.com.br, e saber mais sobre os nossos cursos, conhecer sobre os nossos livros e ter um pouquinho mais de contato conosco para que a gente possa ajudá-lo a se desenvolver nessa terapia. Agradeço vocês terem me ouvido até agora, dizendo que há sempre uma grande força em todos nós, uma força que nos anima e nos dá potência, e que na terapia com cristais radiônicos, as pessoas que se envolvem com eles estão aprendendo a cultivá-la e discipliná-la. Convido você a conhecer mais, inclusive pesquisando no Google meu trabalho. Pesquise por Raul Breves, cristais radiônicos, como é a terapia do bem, que você vai encontrar muito material lá na net. Grato por me assistir até o fim.